Vou desativar rapidamente aqui o seu microfone, Sheik. Daqui a pouco eu ligo novamente. Ainda não começou aqui para mim. Deixa eu ver. Já está gravando, professor Saulo. Ah, ok. Começou para mim agora. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um imenso prazer para mim estar mais uma vez aqui essa noite com vocês, no nosso laboratório de estudos em religião e religiosidade. Começando hoje uma nova proposta no nosso laboratório, proposta essa que foi pensada pelo nosso querido colaborador, amigo nosso aqui, colega nosso de trabalho, Jason, que é de convidar líderes religiosos para falar um pouco sobre as suas experiências, falar um pouco sobre a sua religião, e também para a gente conhecer outras religiões, não? E o primeiro líder que nós convidamos foi o Sheik Vitor de Souza. O Sheik Vitor, ele é líder da comunidade islâmica aqui de Maringá, no estado do Paraná. Depois eu vou deixar ele se apresentar melhor. Eu quero aqui, do fundo do meu coração, agradecer demais, demais mesmo, Sheik, que é uma pessoa tão acessível, tão bacana, tão legal, e que está agora disponível para nós aqui, vai falar um pouco sobre a sua vivência religiosa, sobre as suas experiências, sobre a sua liderança, e ele vai estar aberto também para questões, né? Só me diga uma coisa, Sheik, eu sei que o senhor tem a oração da noite. O senhor poderia me dizer até que horas, mais ou menos, nós conseguimos conversar? Tem um horário específico? Nós costumamos ir até umas 8h30. Se o senhor precisar sair antes, também não tem problema. O que acontece? Essa oração que entrou agora, a última, ela vai até 7h pouca da manhã. 7h pouca não, até 5h pouca. 5h pouca. Então tá bom. Porque começa e termina a outra. Então tá Mas bom. se fosse 8h30, eu vou sair porque eu tenho que falar com a minha mãe. Mas não tem problema não, se entender um pouco, não tem problema nenhum. Tá bom, tranquilo então. Então a gente pode então seguir aí até por volta de 8h30, né? Sem problemas. É claro que... Não, sem problema. Então tá bom, beleza. Então é isso. Sheik, eu quero aqui dizer para você, então já agradeci, e dizer que cada pessoa aqui é de uma região do Brasil. Então nós temos Jason, que é baiano, nós temos Thelma, se eu salvo engano, Thelma é de São Paulo, né, Thelma? Se eu estiver falando alguma coisa errada. Isso, São Paulo. De onde? Perdão? São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos, São Paulo. Flávia de São Paulo também. O Jorge é do Rio de Janeiro. O Arthur é de Maceió, salvo engano, Arthur, ou de Natal, Maceió, não é? Natal, desculpa. Ludmila é do Maranhão? É isso, Ludmila? Josiele é da Paraíba, Josiele? Não me lembro, do Ceará? Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará. Isso mesmo. A Patrícia é do Espírito Santo. Se eu falei alguém... E o Wilson, eu não sei de onde é, Wilson. Você é de onde? São Paulo, Santo André, São Paulo. Santo André, São Paulo, do Grande ABC. Então, aí nós estamos com o Brasil todo representado aqui, tá certo? Então, o senhor pode ficar à vontade. Aí nós só vamos ver a questão do áudio. Se estiver rachando, daí a gente comenta, daí a gente vê o que nós podemos fazer para melhorar, tá bom? Então, a palavra está com o senhor. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Sal, pela oportunidade. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, clemente misericordioso. Não sei se todo mundo está escutando, que eu vi que alguém escreveu que o meu áudio estava ruim. Mas está cortando ou está... Estão rachando um pouquinho. Mas eu não sei se tem como ajustar isso. Eu acho que não tem como ajustar. Né? Eu acho que... Peraí, eu não sei se é o fone. Deixa eu só ver aqui rapidinho, peraí. Claro, claro. Eu vou trocar. Tá bom. Tá aí.
Seu áudio tá fechado, Saulo. A gente não tá ouvindo. Obrigado, Flávio. Olha só, eu estava falando aqui. O Sheik Vitor é do Rio de Janeiro, ele é natural do Rio de Janeiro e fez toda a formação dele na Arábia Saudita e também no Sudão. Estudou em Medina, a segunda cidade mais importante do Islã, a cidade do profeta, onde está o túmulo do profeta Muhammad. E é isso. Então, o Sheik Vitor tem muito a nos oferecer se vocês conhecessem ele, ele gosta muito de receber os alunos. Já levei os alunos lá na mesquita algumas vezes e ele foi tão bondoso conosco. E os alunos sempre gostam muito de ir lá. Tá por aí, Sheik? Dá para escutar agora? Tá melhor? Agora era o fone. Então, tá ótimo agora? Bismillahirrahmanirrahim. Desculpa, estava desligado. Tava desligado. Não, sem problema. Tá ótimo. Tá ótimo, bem melhor. À vontade, Sheik. Eu consegui ler o seu lábio. O som melhorou bastante, mas se o senhor puder posicionar melhor a câmera para centralizar mais. E agora? É que eu não sou muito fotogênico, eu não gosto de aparecer um. Entendi, tá certo. Mas o som tá ótimo agora. Tá ótimo. Bom? Tá muito bom. Tá bom. À vontade, Sheik. Peraí, deixa eu ver se... E agora, tá bom? Dá para ver? Tá bom. Tá بسم الله ótimo. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Em nome de Deus, o clemente, misericordioso, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite as minhas falas e a nossa compreensão e os nossos assuntos com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando eu falo Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer Deus. A gente pensa que o Saulo explicou, eu acho, né? Vocês têm um bom professor. O Saulo é um bom professor, Machado. Primeiro, eu vou esclarecer a vocês o que é o Islã, né? Os pilares do Islã, os 5 pilares do Islã, os 6 pilares da fé do Islã. Não sei se o Saulo falou sobre isso, mas é bom só dando uma pincelada, né? Só para vocês terem uma noção do que é o Islã. E Sheik, depois... Desculpa atrapalhar. Não, é só uma questão. Eu sou o coordenador do curso, mas eu não sou o professor. E aqui nós temos alunos do curso de História, Filosofia, Sociologia e Ciências da Religião. Então, o conhecimento que eles têm, talvez os alunos de Ciência da Religião tenham mais conhecimento sobre o Islã do que os outros alunos, tá bom? Então tranquilo. Então é bom. Já posso falar dos pilares da fé e todo mundo, para igualar o conhecimento de todo mundo. Bismillah. Então, o que é o Islã? O Islã. A palavra Islam, né, quer dizer, literalmente, né, a palavra Islam quer dizer paz. Vem de salam, vem da palavra salam, quer dizer paz. Mas na compreensão total, né, da palavra, quer dizer, istislam lillahi, quer dizer, istislam lillahi bitawhid, quer dizer, entregar, a pessoa se entregar a Deus pela unicidade, com a unicidade. E a unicidade é quando a pessoa se entrega, e essa é a base do Islã, a unicidade. A unicidade é o principal pilar do Islã. Através da unicidade que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus o Altíssimo, enviou mensageiro, profeta e assim por diante. Esse é o principal pilar da fé nossa, muçulmana. Então, o que é o Islã? O Islã, lillahi ta'ala, bitawhid, que a pessoa se entregar a Allah subhanahu wa ta'ala, que é Deus o Altíssimo, com unicidade, wa inqiyadu lahu bita'a, quer dizer, e a pessoa se submeter a Ele, a Deus o Altíssimo, com obediência, wa bara'a min ash-shirk wa ahla shirk wa ma siwahu, quer dizer, e a pessoa se afastar de toda idolatria e tudo que se compara a ela. Esse é o Islã. Simplificando, esse é o Islã. O Islã é isso. Quais são os pilares do Islã? Os
pilares do Islã, da fé islâmica, que todo muçulmano deve acreditar, se o indivíduo não crê nisso, ele não é muçulmano, sai do círculo do Islã automaticamente, são 6. A primeira crença do Islã, o primeiro pilar da crença do Islã é a crença em Deus o Altíssimo, o único, todo-poderoso, que nada se iguala, se compara, nem se associa a ele. Tem divergência. Claro, muitos acreditam que o muçulmano acredita em Deus. Não, o muçulmano acredita em Deus, nós acreditamos em Deus. Claro que tem diferença da nossa crença muçulmana com a crença cristã, que é a crença na Trindade. Nós não acreditamos na Trindade. Nós acreditamos em Allah subhanahu wa ta'ala. Quando eu falo Allah subhanahu wa ta'ala, aqui Deus tem nomes e atributos. E Allah é o nome dele que engloba todos os atributos e outros nomes. Então, por isso é preferível que o muçulmano, quando cite o nome deles, fale Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, elevado, louvado seja, em forma de exaltação a ele, né? Glorificação e exaltação. Assim como muçulmano, nós mencionamos o nome de um profeta, sempre falamos alayhi assalam, quer dizer, que a paz esteja sobre ele, ou que a paz e a bênção de Deus e Allah subhanahu wa ta'ala esteja sobre ele, em forma de respeito. Então, o primeiro pilar do Islã é o quê? O primeiro pilar da fé do Islã é a crença no Deus único, todo-poderoso, que nada se iguala a ele, louvado seja. Não se pode associar nada a ele, nem adorar nada a ele, nem suplicar nada com ele. Ele é único e absoluto. As adorações são todas a ele. Esse é o primeiro e principal pilar, como eu mencionei já várias vezes aqui. O segundo pilar da crença muçulmana é a crença nos mensageiros. Os mensageiros são homens virtuosos, acima do padrão, quer dizer, não são normais, quer dizer, digo normais que não são homens normais, como eu, como vocês, né? Os homens que eu digo, né? Então eram homens virtuosíssimos, de um grau de espiritualidade muito elevada, que Deus escolheu para carregar uma mensagem. Essa mensagem, o que tem essa mensagem? A mensagem vem dizendo quem é Allah subhanahu wa ta'ala, né? Como deve ser adorado e assim por diante. É como se fosse a conduta que nós, seres humanos, devemos ter através deles, dos profetas e mensageiros. Foram mencionados, no Alcorão são mencionados vários mensageiros, na verdade são mencionados entre 25 profetas. São mencionados 25 profetas no Alcorão. Entre eles, não vou mencionar todos, vou mencionar alguns, como Jesus, Isaac, José, João Batista, Abraão, Moisés, Elias, João Batista e assim por diante. Zacarias, vida diminuiu só um pouco. Zacarias e assim por diante. Agora, mensageiro, que tem diferença entre mensageiros e profeta. Nem todo profeta era mensageiro, mas todo mensageiro era profeta. Quer dizer, a mensagem era um grau acima. O mensageiro ele veio com um livro, como a Torá, que veio com o profeta Moisés, o Evangelho, que veio com o profeta Jesus, Zabur, que é o Salmo, que veio com o profeta Davi, e o Alcorão, que veio com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e o Pergaminho, que veio com o profeta Abraão, e assim por diante. Esses são os mensageiros, quer dizer, é um grau acima. E os profetas não, eles vinham para conservar a mensagem que vinham anterior a eles. Por exemplo, Zacarias, ele veio para conservar a Torá, que veio com o profeta Moisés, e assim por diante. Então, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele disse num dito, que os ditos do profeta são a base do Islã. A base do Islã são diversas, né? A base da crença islâmica. Mas as principais são o Alcorão, que é o nosso livro sagrado, e a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A gente se baseia sempre com o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava, mencionava, dizia, decidia, assim por diante. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse num dito que Deus, o Altíssimo, enviou cerca de 124 mil mensageiros, profetas e 314 ou 315 mensageiros para toda a humanidade. Toda a humanidade. O primeiro profeta foi Adão e o último profeta, e o mensageiro foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O primeiro profeta foi Adão e o primeiro mensageiro foi Noé.
esse é o segundo pilar da crença islâmica, né? Que é a crença nos mensageiros. O terceiro pilar é a crença nos livros. Como eu mencionei para vocês, todo mensageiro vinha com um livro. O profeta Moisés veio com a Torá, o profeta Jesus veio com o Evangelho, e assim por diante. Os livros são como código de conduta que todo ser humano, de acordo com o seu tempo, tinha que seguir. Só que no Islã, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi o último mensageiro enviado para toda a humanidade, esse código de conduta é o último a ser seguido. E o Alcorão é o último livro. Então, essa é a crença nos livros. A quarta crença do pilar nosso do Islã é a crença nos anjos. São seres de luz, feitos de luz. Allah subhanahu wa ta'ala os criou. Não, nós não ouvimos, não vemos os anjos. Só que eles são criaturas que cada indivíduo, cada pessoa carrega um anjo, ou mais de um anjo, na verdade. Chama Muaqibat na verdade chama Muaqibat, porque vem no versículo do Alcorão dizendo. Os anjos não desobedecem à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, não desobedecem à ordem de Deus, só fazem aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo, ordenou, e tem divergência, né, de acordo com a crença cristã judaica, que crê que Lúcifer era um anjo, mas nós, muçulmanos, não acreditamos nisso, porque todos os anjos, foram criados somente para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo, e não sai disso, não podem. Alguns anjos são criaturas enormes, são de uma magnitude imensurável, não podemos captar. Tanto que tem um dito do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus tenha sobre ele, que ele fala que um anjo que carrega o trono de Allah subhanahu wa ta'ala, de Deus, que é a maior criatura, o trono é a maior criatura de Deus, o profeta foi mensurar o tamanho da criatura, que é um anjo só, que era entre o lóbulo da orelha até o começo do ombro, era uma distância de 700 anos. 700 anos é uma coisa absurda. Então, são criaturas extremamente grandiosas, né? Eles também têm hierarquias, alguns foram mencionados no Alcorão e nos vídeos do profeta Muhammad, e outros não foram mencionados. Esses são os anjos. O quinto pilar da fé, da crença muçulmana, é a crença, na verdade é o quarto, né? É a crença no decreto. Nada acontece por acaso, ou seja, tudo aquilo que acontece, seja ela boa ou ruim, foi predestinado, prescrito e escrito por Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo. Ou seja, nada acontece em vão, nada acontece por coincidência. Tudo acontece com um determinado objetivo que só Deus sabe, mas ninguém. Então, tanto tem dito do profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele, que ele fala que antes de criar os céus e a terra, ele já tinha escrito, já tinha registrado tudo o que ia acontecer 50 mil anos. 50 mil anos antes de criar. Então, é uma coisa surpreendente. E a última crença, o pilar da crença, como eu disse, são 6, é a crença no dia do juízo final. Que todos os seres humanos, na verdade, todas as criaturas, vão ser ressuscitadas e postas sobre um interrogatório, e Allah subhanahu wa ta'ala vai colocar cada um no seu devido lugar, seja ela o inferno ou o paraíso. Serão 50 mil anos. E os humanos estarão em fila e assim por diante. Mas antes disso tem uma série de trâmites. Mas esse é um resumo muito simples, né? Esses são os pilares da fé, pilar da fé muçulmana. Todo muçulmano deve acreditar nisso. Muçulmano que diz que não acredita nisso, não é muçulmano. Sai do círculo do Islã. As práticas do Islã, a prática que todo muçulmano deve praticar, isso é obrigação do muçulmano, que se chama também pilares, que eu esqueci de falar para vocês, que é pilar.
pilar do Islã, ou pilar, por que se diz pilar? Porque o pilar geralmente é aquilo que comporta, suporta a construção, e se ela é derrubada ou tombada, a construção vai também ao chão. Então, por isso, a gente chama de pilar, os sábios chamam de pilar, porque é a base do Islã, seja ela da fé ou da prática. Antes de falar no pilar, eu vou falar uma coisa que até me esqueci também, só para, eu sei que muitos de vocês sabem disso, só para desencargo de consciência, que o Islã, a relação do Islã com o árabe, a língua árabe, é uma relação litúrgica, quer dizer, é a língua da religião, porque o Alcorão foi revelado em árabe, e o Alcorão só é Alcorão em árabe. Existe tradução do Alcorão, mas não é. A gente não diz que é o Corão, porque perde o sentido. O Alcorão ele é recitado, tem uma série de... O Alcorão em árabe, o Alcorão revelado em si, ele tem condições, por exemplo, para se tocar, deve ter uma ablução, a pessoa necessita fazer uma purificação, e tem uma regra de leitura, de recitação e assim por diante. O número de muçulmanos, ou o número de árabes muçulmanos, porque as pessoas, isso é muito normal acontecer, que muitos pensam que o Islã é uma religião restritamente árabe, predominantemente de árabe, da etnia árabe. A árabe é uma etnia, Islã é uma religião. Então, o número de árabes muçulmanos chega a 20% ou 15%. O número de não árabes é 80% ou 75%. Então, o número de não árabes é muito maior o número de árabes. Existem árabes de várias religiões, ideologias. Existem árabes judeus, como dono do Banco Safra, os donos do Banco Safra, são judeus libaneses. Cristãos, como a família do senhor, esse William Bonner, o nome dele não é William Bonner, o nome dele é William Abu Namir, família cristã libanesa, e assim por diante. Então, são cristãos árabes. Agora, o número de árabes muçulmanos é muito maior, é muito grande. E a língua árabe, na verdade, a gramática da língua árabe, ela foi preservada através do Alcorão e do Islã. Antes do Islã não existia uma regra árabe. Ela surgiu a partir do Islã. Tanto que uma das bases da língua árabe, da gramática árabe, é o Alcorão. São poesias pré-islâmicas e o Alcorão. Lembrando que o profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus tenha sobre ele, era letrado, era analfabeto, não sabia ler nem escrever. Então, o Alcorão hoje, em todo árabe, seja ele muçulmano ou não muçulmano, para comprovar algo da língua árabe, tem que se basear ou numa poesia pré-islâmica ou no Alcorão. Não tem, é indiscutível. Sendo que a língua árabe é uma língua bem difícil, é uma língua semítica, né? A gente tem muita influência da língua árabe sem saber. A gente falava, nossa, aqui no português, que vocês, por exemplo, fulano, beltrano, isso vem do árabe, segunda, terça, quarta, quinta, os dias da semana, vem em árabe também. Roupa, por exemplo, pantalão. Pantalão é uma roupa interior, que se usava antigamente, há muito pouco tempo, se falar, o fulano tem uma pantalona, quer dizer, uma roupa interior. Isso em árabe se usa até hoje. E outra palavra, camisa em árabe chama camis, só que nessa camisa que a gente usa, a gente chama de fanila. Então, e outras palavras assim também. Fulano, beltrano, eu acho que eu falei também, são da língua árabe. Então, só resumindo, não aprofundando muito, que para distinguir, só mais um exemplo, que o maior número, ou o país com o maior número de muçulmanos, com população muçulmana, é a Indonésia. A Indonésia é um país no Sudeste Asiático, e que de árabe não tem nada, pelo contrário. Entende? Então, a população é mais de 200 milhões de habitantes. Se não me engano, é a quarta maior população do mundo. E são muçulmanos. 90% da população é muçulmana, não só árabe. Então, e não só a Índia, Paquistão. A Índia tem uma grande população no norte da Índia, muçulmana. Paquistão, quase toda a população, ou toda a população é muçulmana. Afeganistão também. São grandes países, quer dizer, são as maiores populações entre os muçulmanos. E não são árabes, são de outras etnias. Agora eu vou só falar dos pilares da crença do Islã. O primeiro pilar da crença do Islã, da prática do Islã, é o testemunho. O que é o testemunho? No Islã não existe um batismo. Eu sempre falo algo relacionado ao cristianismo, porque é a religião mais próxima do povo nosso, né? O Islã não existe um batismo. Por exemplo, uma criança, quando ela... Muitos, né, dentro do catolicismo,
quando ela nasce, se faz um batismo, né? Quer dizer, que ela é ausente do pecado do Adão, que Adão cometeu o pecado, tal, aí se batiza para que ela não carregue o pecado original, tal, tal, tal. No Islã não existe isso. Porque no Islã todo indivíduo ele nasce puro, como uma folha branca. Os atos da pessoa só começam a ser descritos, ou não só descritos, mas a pessoa só começa a ser responsável por aquilo que ela fez, tanto diante de um tribunal, porque o Islã ele é teocrático, e perante Allah subhanahu wa ta'ala a partir da maioridade. A maioridade do Islã é a partir do momento que a pessoa possa ter filho. A partir do homem, que o homem ele já começa a ejacular e a moça menstrui. Então, aí começa a maioridade dentro do Islã. Então, uma pessoa, se ela cometer um ato, uma infração, então, para saber se ela vai receber a pena, aí o juiz ele tem que saber se essa pessoa já é maior de 9 anos de idade, se ela for maior de 9 anos de idade, se ela já ejaculou ou não, e a moça se menstruou ou não. Aí ele recebe uma pena, dependendo daquilo que ela fez ou da infração que ela cometeu. Lembrando que hoje em dia não existe um país que tenha uma lei islâmica soberana. Muitos falam da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, na verdade, eu não gosto de entrar em política, mas quando eu aula com o professor Saulo, eu sei que ele tem uma liberdade com ele, eu falo mesmo. Então, a Arábia Saudita é um país fantoche, e o governo é um país fantoche, controlado por outros países. Então, hoje em dia, pode ser o país que for, não existe um país que tenha uma constituição ou uma legislação islâmica 100%. A maioria dos países eles têm parte das leis islâmicas. Isso por quê? Porque houve depois do neocolonialismo, né, do imperialismo, os países que entraram, como a Inglaterra, a França, colonizaram e tiraram parte dividiram, primeiro dividiram os países e depois colocaram Constituição, aquelas que eram de seus países. Por exemplo, como no Egito, colocaram a Constituição de Napoleão. Napoleão, quando entrou, colocou a parte da Constituição francesa. Inglaterra, que formou a Arábia Saudita, que ela que deu a liberdade para a Arábia Saudita em 1932, fazer o rei da Arábia Saudita, e ela ajudou também, parte da Constituição, tem a ver com a Constituição deles, os europeus, e assim por diante. Então, o primeiro pilar do Islã é esse. O primeiro pilar da prática do Islã é essa. O testemunho. Então, a pessoa, quando entra no Islã, o indivíduo que a gente fala que ele quer regressar, por exemplo, quer retornar ao Islã, porque a gente fala que o Islã é a origem de todo mundo, quer adorar um Deus. No Islã não existe o indivíduo é porque o pai é muçulmano, o pai é mãe. Não, a origem do indivíduo é muçulmano, que é a natureza do ser humano, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala, adorar um Deus único. Então, a gente fala que o indivíduo ele que regressa ao Islã, ele faz o testemunho que não é a divindade real de Deus, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, aí o indivíduo ele é muçulmano. É muçulmano. Claro, acreditando em todos aqueles pilares anteriores, os 6 que eu mencionei anteriormente. O segundo pilar da prática do Islã, que todo muçulmano deve praticar, tem divergência entre os sábios, se a pessoa deixa de cometer, ela não é muçulmana ou não, mas isso é um assunto muito longo. É a oração, isso é importantíssimo. A oração são 5 orações diárias, obrigatórias a todos os muçulmanos. Todo muçulmano deve orar 5 vezes ao dia. Parece muito, mas é uma forma de se aproximar, meditar e agradecer a Deus Altíssimo depois de tantas bênçãos que Ele nos deu. O ser humano nasce, né, sem nada, e a primeira coisa que Ele deu é a vida. Ninguém aqui escolheu nascer, nem escolheu o pai e a mãe. Alhamdulillah, todo mundo aqui, pelo que eu sei, não vejo, mas pelo menos escuta. Se não escutasse, não estariam aqui me escutando, né? E veem também, pelo que eu sei. Mas um dos 5 sentidos tem, graças a Allah subhanahu wa ta'ala, graças a Deus. Então, o mínimo que o indivíduo tem a fazer é agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, agradecer a Deus, o Altíssimo, daquilo que Ele deu. Então, por isso, o muçulmano ele reza 5 vezes por dia, para recordar de Allah subhanahu wa ta'ala. A oração ela não é longa, a oração ela não passa de 5 minutos. E a oração ela muda de acordo de um lugar para o outro. Então, por exemplo, a oração aqui em Maringá, o horário da oração aqui de Maringá não é o mesmo horário da oração, por exemplo, de Londrina, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, não, porque ela
ela é contada com o movimento solar, o movimento do Sol. Entende? Tanto que se a gente busca... Eu li em livros assim, li muitos livros assim, eles não vão falar, o horário da oração é às 5 horas, não, porque não existia, não era cronometrada. Ela é contada de acordo com o movimento. Se fala assim, a sombra, ela tem uma certa medida, a oração tal saiu ou entrou, e assim, até hoje é contado. Claro, hoje com a tecnologia, você existe aplicativos que ela te informa a oração, ela te informa a direção da Kaaba, que é o lugar para onde a gente reza, te informa o horário da oração de acordo com o lugar que você está, e assim, alhamdulillah, a tecnologia é uma coisa boa, é uma bênção, uma idade de Deus. Esse é o segundo pilar da prática do muçulmano, que é a oração. E todos os pilares, na verdade, são de aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala, a adoração. O terceiro pilar, vocês vão também notar isso, que é o jejum do mês do Ramadã. O calendário muçulmano, ele é diferente do calendário vigente aqui nosso, gregoriano. E como vocês sabem melhor que eu, cada povo, principalmente no Oriente, a maioria dos povos do Oriente tem seu calendário. Os chineses têm um calendário, os judeus têm um calendário, os persas eles têm um calendário, nós muçulmanos temos um calendário, nosso calendário está em 1443. Ele é contado de acordo com a saída do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele, de Meca até Medina. Ele não estipulou, não foi ele que colocou o calendário, foi colocado na época do segundo califa, chamado Umar bin Khattab, radiyallahu anhu. Ele que estipulou que eles não sabiam como ia começar a contar os anos, né, no Islã. Lembrando que naquela época nem o calendário gregoriano existia. Outra coisa também, os meses no calendário lunar, eles são entre 12 meses, entre 30 e 29 dias, não passam mais do que isso. Não existe um mês no calendário muçulmano que seja 31 dias, não existe. Ou são 30 ou 29 dias. Não existe mais do que isso. Um desses meses é o mês do Ramadã. Por que se chama Ramadã? O Ramadã vem de uma pedra chamada Ramada, que é uma pedra que tem no deserto que ela absorve o calor do deserto. Ela é intensamente quente. Porque o mês do Ramadã geralmente cai numa época muito quente. Então, por isso se chama o mês do Ramadã. Nesse mês é um mês de bênção, o mês no qual foi revelado ao Corão, e é um mês, como eu disse para vocês, de extrema aproximação de Deus. Nesse mês a gente jejua, desde na primeira oração, que é praticamente quando o sol nasce, até o pôr do sol, que é em volta de 5 horas da manhã, mais ou menos, 4, 5 horas, dependendo do lugar, e vai até 6 horas, mais ou menos. Quer dizer, nesse período de tempo, o muçulmano não pode beber, não pode comer, não pode ter relações sexuais, não pode ter insulto, falar mal das pessoas, assim por diante, tentar o máximo. Se comete alguma infração, comer ou beber e tal, tem que repor depois, até entrar em pecado, pedir perdão ao nosso Pai, pedir perdão a Deus Altíssimo. Esse é o mês do Ramadã. E tem uma visão, não só uma visão pessoal, mas tem uma visão também, ou uma aprendizagem social. Ele ensina também ao indivíduo ter mais empatia pelo povo, pelo seu próximo. Por quê? Porque a pessoa, geralmente, quando ela não tem o que comer, claro que a pessoa que está jejuando, ela sabe que tem o que comer. Mas o indivíduo que não tem o que comer, absolutamente não tem o que comer, por pobreza ou por a situação que seja, quando o muçulmano jejua, ele sente e vê, ele sente na pele. Isso amolece o coração da pessoa. Claro, aqueles que têm coração, porque tem gente que não tem coração, não. Mas ele amolece o coração da pessoa, é a pessoa que começa a ter empatia, começa a pensar, pô, não é brincadeira, não. Eu tenho aqui o que comer, mas tem gente que não tem o que comer. Então, isso é também do Ramadã. Incentiva a caridade nesse mês também. Caridade, dar ao próximo alimento, seja ele dinheiro ou o que for. Sorriso, isso é uma forma de caridade. Então, esse é o mês do Ramadã. Esse é o terceiro. O quarto pilar da prática do Islã
É, a peregrinação, na verdade, a peregrinação é o quinto. O quarto é uma coisa chamada zakat. Na verdade, não existe uma palavra literal para zakat, não existe. Eu já vi em livros falando que como é que chama? Eles botam caridade, outros colocam um tributo, outros colocam. Não, tudo está errado. Porque não existe uma palavra literal para ele. O zakat eu vou explicar para vocês e espero que vocês entendam. Se não entender, pode me perguntar que eu repito. O zakat, ele pode ser extraído não só de bens materiais, de dinheiro, mas também de comércio. Pode ser extraído de animais como vaca, como camelo e assim por diante, por exemplo, tesouro, ouro e outras coisas também. Mas normalmente a gente fala de dinheiro porque a maioria das pessoas possuem dinheiro. Como é extraído o zakat? E a pessoa, durante um mês, se ela tiver os bens parados, seja no banco ou em casa, durante 12 meses lunares, sempre que toda a legislação islâmica ela é contada de acordo com o mês lunar, não pelo calendário gregoriano. Ela deve, claro, se ela alcançou um patamar, se ela chegou a um nível que são 580 gramas de prata ou 85 gramas de ouro, isso deve dar em torno, claro, tem diferença, depende da cotação, a cotação do ouro e da prata ela muda de dia para dia, mas deve dar uns 2.000 ou 10.000 reais aí, se eu não me engano. Aí a pessoa, se ela não tem nenhuma dívida, ela não tem nenhum problema, ela não necessita extremamente desse dinheiro, aí durante esse ano, tem que passar um ano, ela tem que extrair 2,5% desses bens e destinar a um pobre, um miserável, um endividado, um estudante, e assim por diante. Esse se chama zakat. Não sei se deu para entender, mas espero que tenha ficado claro. E o último pilar da prática do Islã é a peregrinação a Meca. Meca foi a primeira casa feita em adoração, construída pelo profeta Abraão, junto com seu filho Ismail. Os árabes, não todos os árabes, mas a maioria dos árabes, e principalmente os árabes da Península Árabe, são descendentes de Ismail. Ismail é uma palavra sirianíaca, na verdade, que quer dizer muito, como são línguas semíticas, se parece muito com o árabe. Então, Ismail quer dizer Deus me ouve. Ismail em árabe também escutou. E ele era um dos nomes até hoje de Allah subhanahu wa ta'ala entre os judeus também. Então, eles falam, Abraão, claro, ele queria um filho, e tanto que queria um filho, a história vocês conhecem, melhor que eu acho, né? Então, ele pediu a Allah subhanahu wa ta'ala, e a Sara deu a ela a sua escrava egípcia, a Agar, e ela teve um filho, e dele colocou o nome de Ismail, quer dizer, Deus me ouviu, de tanto que ele implorou um filho, deu o nome de Ismail. Ismail cresceu na Península Árabe, casou com uma tribo chamada Jurhum, é uma tribo iemenita, que são os árabes chamam esses árabes Qahtaniyin, chamam filho de Qahtan, que são árabes puros. O árabe puro, a origem do árabe é do Iêmen. São árabes puros, descendentes de Qahtaniyin. E os outros árabes, que esses se chamam ou Mustaraba ou Adnaniyin, que são descendentes de Ismail, e esses são a grande maioria dos árabes. Hoje em dia, porque os árabes eles preservam muito a genealogia deles, se orgulham disso até hoje. Sabem que é o pai, o bisavô, o tataravô, não sei o que, coisa que dificilmente a gente não encontra pela miscigenação que a gente tem aqui no Brasil. É difícil você encontrar um cara que saiba. Claro, existe pessoal que tem origem mais recente da Europa, do Japão, assim, mas aqueles que tem uma mais miscigenação, é difícil de saber. Mas, então, foi Abraão, junto com Ismail, que construiu a Kaaba. E ela não é um lugar que o muçulmano pegue como dogma, ou seja, o muçulmano adore a Kaaba. Não, nós adoramos somente a Deus. Nem um profeta. Foi essa semana um rapaz até perguntou: vocês adoram a Muhammad? Não adoramos Muhammad. Muhammad é um mensageiro, somente adoramos a Deus, exclusivamente a Deus, só pedimos a Ele, imploramos a Ele.
somente a Deus. O profeta Muhammad era um mensageiro que serve como guia e orientação, como todos os outros profetas, como Jesus, Abraão, Jacó, Moisés, e assim por diante. Então, a Kaaba é um lugar que é um marco onde foi colocada a pedra. Essa pedra ela está na ponta, ou em uma das quinas da Kaaba, e ela serve como orientação para a gente rezar. Então, todo muçulmano reza para Meca. Meca é atualmente na Arábia Saudita, lembrando, né? São duas grandes cidades. No Islã são 3 grandes cidades que o muçulmano, que a gente, como eu vou falar para vocês, que a gente respeita e tem uma consideração religiosa, um respeito religioso, que é Meca, Medina e Jerusalém. Essas são as 3 grandes cidades para a gente. E esse é o último pilar do Islã, na prática do Islã. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, espero que eu não tenha alongado muito, podem perguntar. Jamais, Sheik, jamais. É muito bom te ouvir. Como estava com saudade de ouvir o senhor. Estava com saudade mesmo. Eu acho que o senhor também pode falar um pouco sobre a sua vivência na religião. Como é que foi? Porque você é brasileiro. O senhor é brasileiro, né? Como é que foi esse processo de conversão e de seguir uma carreira religiosa dentro do Islã? Jason também tem uma pergunta. Jason, você também pode fazer a pergunta, à vontade, viu? São algumas perguntas, na verdade, né? A primeira delas é a seguinte, né? O senhor já fez aí, a gente tem um país que, em sua maioria, é cristão, né? Até porque, assim, a gente tem uma colonização que nos impulsionou, né? A prática do cristianismo. Então, eu quero saber, né, o senhor, sendo brasileiro, como é que o senhor se converteu, né, à religião, porque estatisticamente no Brasil é um volume muito pequeno, considerando, então, em censo. Se eu estiver errado, o senhor pode me fazer, né, pode me corrigir. A segunda pergunta é sobre a questão dicotômica, né, que há no cristianismo, de Deus, né, versus o opositor, né, o diabo, o diabo, né, se essa figura, né, oposicionista em contrapartida a Alá existe na cultura de vocês, né? E uma outra pergunta é, assim, o senhor pode falar abertamente, tá? Porque eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu, enquanto homossexual, gosto de saber também como é que as religiões elas tratam esse tema, né? Então, como é que é tratado esse tema? Imagino como seja, mas queria ouvir do senhor, né, como é que é tratada a temática relativa à homossexualidade na religião. Olha, Jason, eu vou pedir para você repetir depois, mas mais ou menos eu vou responder uma por uma. O Saulo, ele me perguntou alguma coisa. Eu só queria pedir uma coisa. Não me chame de senhor, por favor, Saulo. Você é meu amigo, rapaz. Que isso? Eu gosto muito. É só uma questão mesmo de respeito, Vitor. Mas eu sei que contigo aqui nós estamos em casa. Isso, pode ficar à vontade. O que acontece? A pergunta do Saulo tem muita relação à pergunta do Jason. Ele perguntou, foi como eu entrei em revertido no Islã. O que acontece? Eu, quando tinha 19, 17 anos, se eu não me engano, eu sou de uma família brasileiríssima, como a maioria de vocês. Como a maioria de vocês. Meu pai é brasileiro, minha mãe brasileira, minha mãe é espírita, né? Meu pai, ele seguiu o espiritismo, não tinha uma religião definida, mas todos foram criados dentro do catolicismo, tanto que eu fui criado dentro do catolicismo, de certa forma, porque minha mãe me obrigou. Aí, se vou ser sincero, eu, na verdade, ia porque ela obrigava. Eu fiz o catecismo, tal, ia na igreja, tal. Só que eu não me sentia à vontade, não me sentia bem, entende? Então, a partir de uma certa idade, eu gostava muito de história, e
eu gostava de ler, e até também porque eu sou do Rio de Janeiro, não sei se eu falei, eu sou do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro é, eu queria fazer prova com um colégio técnico. Aí eu achei de estudar por cada dia da semana uma matéria. Eu peguei geografia, história, e comecei a ler, e aí foi o meu primeiro contato assim com o Islã. Eu sou com um livro de história, tal, lendo. E impressionante, porque muitos livros, eles são tendenciosos, na verdade, a informação do Islã aqui na América Latina em geral, principalmente no Brasil, América Latina nem tanto, porque em espanhol tem muito livro, muito livro em português, muito livro em português. Só que em português não, em espanhol. Só um minuto rapidinho. Vida. Me desculpa, pessoal. Então, o que Sem problema, aconteceu? Vitor. Na América Latina aqui tem muito pouco material em português. Mas em espanhol tem muito mais do que em português. Mas isso não é só no Islã, não. Eu vejo isso também em outras coisas também, em outros tipos de conhecimento, Então, o que acontece? Eu achei, né, que tinha que sair para estudar tal, e eu recebi uma oportunidade. Na verdade, antes eu queria ser militar. Cheguei a fazer prova para fuzileiro naval, aprendi marinheiro, tal. Mas depois eu pedi na época, que era um chefe, era o sudanês, no Rio de Janeiro, eu perguntei se tinha como ganhar uma bolsa de estudos, e no final consegui uma bolsa para o Sudão. Eu saí daqui, tinha 21 anos mais ou menos, fui para o Sudão e cheguei e voltei para o Brasil quando tinha. Na verdade, eu saí daqui em 2004, final de 2004, cheguei aqui também em meados de 2011, outubro de 2011. Depois recebi uma bolsa da Arábia Saudita e, na verdade, eu não completei o estudo no Sudão, porque me faltava 4 matérias do primeiro ano. Então, a situação no Sudão é uma situação muito delicada, a vida é muito difícil. O Sudão é um país, na verdade, ele agora se dividiu, né? Se dividiu na época que eu estava no Sudão, em 2011. É considerado norte da África, mas tem fronteira com o Egito. E eu recebi uma bolsa para a Arábia Saudita, eu estudei língua árabe, 2 anos de língua árabe no Sudão. Depois eu entrei numa faculdade que era de jurisprudência islâmica, e, como eu falei para vocês, fiz os anos normais, tal, mas faltavam, na verdade, 5 matérias. Eu tinha que fazer essas 5 matérias lá do começo. Mas como eu recebi uma bolsa da Arábia Saudita, eu, na verdade, estava cansado, porque nesses 7 anos, eu só tinha voltado uma vez para o Brasil. E quando eu voltei, minha mãe já tinha cabelo branco, minha irmã, que era pequena, já estava grande, meu pai já estava também bem. Não é que ele estava velho, mas já estava. Seja, aquilo você vê que mudou. Minha mãe tomou um susto, porque quando eu saí daqui eu não tinha barba, quando eu voltei já estava barbudo. Então, você vê que cansa. Então, eu decidi para a Arábia Saudita, porque o governo da Arábia Saudita, de certa modo, é um país rico, e o governo, se ele te financia, ele paga tudo, ele pagava as passagens, a passagem também anual, de ida e volta. E tinha bolsa de estudo, eu não posso reclamar de nada na Arábia Saudita. Então, graças a Deus, eu fui para a Arábia Saudita, fiquei 5 anos e meio lá, me formei, graduei em Teologia Islâmica pela Universidade Islâmica de Medina, e regressei aqui para o Brasil, e recebi o convite aqui de ser imã da mesquita de Maringá. Tem alguém aqui do Rio de Janeiro que você falou, Saulo? Eu não sei quem é. Tem sim, o Jorge. Não sei se o Jorge está aqui entre nós ainda. Sim, professor. Tá aí, tô aqui.
Jorge é Ô, carioca. Jorge. Você é da onde do Rio, Jorge? Eu faço parte aqui do bairro de Anchieta, né? Zona Rapaz, eu Norte. estudei aí perto de Anchieta, rapaz. Eu estudei em Marechal Hermes, no Visconde de Mauá. Isso, Marechal Hermes, Deodoro, aquela região ali, né? Isso, eu tinha um amigo aí que morava em Anchieta. Meu primo morava em Anchieta, ia visitar ele aí. Pô, que afinidade, hein? É. Eu- o Para mim, Jorge, vocês estão falando Brasil. grego. Voltando só para a pergunta do Jason, eu não me esqueci não. Jason, a segunda pergunta foi sobre o que você me perguntou. Eu falei que não esqueci, mas me esqueci da pergunta. Não sei se o Jason lembra. A segunda pergunta eu me esqueci. Jason está aqui? Eu acho que a segunda questão do Jason era relacionada à homossexualidade. Como é que o Islã... Essa era a terceira, eu acho, só. Mas É não a tem problema terceira? não. Eu vou Tem. responder tá. essa. Ele pode responder essa, depois eu faço a outra. Tá. A homossexualidade no Islã é um pecado. A pessoa que é homossexual, o que acontece? Não pode praticar o homossexualismo, tem pena. A verdade é essa. Só que aí a pessoa fala, mas não se pode maltratar a pessoa. Não se pode, a opinião da pessoa é uma opinião. Mas se ela for pega cometendo ato, se tem uma pena para isso. É um pecado grande. Entende? E qual é a pena? Tem divergência entre os sábios. Alguns sábios dizem, por exemplo, que se for casado e solteiro, é a mesma pena do adúltero. Por exemplo, a pena no Islã do adúltero é a mesma pena do adúltero. O adúltero, se ele for solteiro, a pena são são latidaços, quer dizer, chibatada. Agora eu não me lembro quanto. Não me lembro se são 100. E o adúltero casado são 1000 apedrejamentos. Não, 80. Na verdade, eu não me lembro agora. Deixa eu me lembrar. Não me lembro a quantidade, o número exato agora. Não me lembro. Mas é apedrejado. Essa é a pena. Entendeu? Jason, tá aí para fazer a outra. A Patrícia, desculpa, a Thelma tem uma pergunta também. Jason, pode fazer a sua pergunta. Deixa a Thelma fazer aqui, que eu me perdi aqui nas anotações. Olha, deixa eu ver aqui, a Thelma. Eu queria saber sobre o após a morte e reencarnação. O que os islâmicos acreditam? A Thelma está perguntando. Saulo, o que acontece? Não existe reencarnação no Islã. Não existe. Uhum. Existe ressurreição. O que é a ressurreição? Por exemplo, a pessoa vai ressuscitar no dia do juízo final e vai ser julgada e depois vai ser colocada no inferno ou no paraíso. Isso existe. Mas reencarnação não. O muçulmano não acredita em reencarnação. Pode reencarnar no indivíduo, no ciclo, não. Então a ressurreição, no caso, não é na Terra? Não. A ressurreição, se for a ressurreição, como acreditam os hindus, budistas e espíritas aqui no Brasil, que uma pessoa pode reencarnar ou no indivíduo ou no animal, né, como se fosse remissão do pecado, ou tentar a pessoa envolver ou evoluir de acordo com a reencarnação, tal. Não existe essa visão no Islã. A visão no Islã é que a pessoa, o que acontece? Só tem uma oportunidade. Se ela se manter bem, fizer aquilo que for ordenado, Allah subhanahu wa ta'ala, uma boa pessoa, vai para o inferno ou para o paraíso. Lembrando que a vida no Islã é a seguinte, são divididas em 4 partes. A primeira vida chama a vida no ventre da mãe. A vida no ventre da mãe. Essa é a primeira vida. A segunda vida é chama a vida aqui na Terra, a vida mundana, aqui nessa Terra, nesse planeta. A terceira vida é a vida num lugar chamado Al-Barzakh. Al-Barzakh na verdade, Barzakh em árabe é como se fosse entre duas coisas. O que quer dizer isso? É a vida no túmulo. Dependendo daquilo que a pessoa fez, já é um prenúncio do que ela vai receber no dia do juízo final. Ou pode ser o inferno, ou pode ser o quê? Ou o paraíso.
E o último é a vida o quê? A vida a vida no dia do juízo final, que é o paraíso ou o inferno eternamente, dependendo também, que pode ter pessoas que vão passar no inferno depois vão para o paraíso e assim por diante. Mas ir paraíso para o inferno não. Muito obrigada. Nada. Interessante. O Jason tem uma pergunta, levantou a mão, e também, deixa eu dar uma olhada aqui, mais alguém levantou a mão? O Whitson levantou a mão, mas o Jason ainda tem uma pergunta que ficou para trás. Então, vamos fazer a pergunta do Jason, pode ser, Whitson? Pode passar para o Whindersson. Pode? Tá. Whitson, por favor, à vontade. Oi, boa noite. Dá para ouvir bem? Bem. Dá sim, dá sim. Você disse sobre os mensageiros da época e do seu tempo, e os profetas e tudo. E no começo era baseado em lei, era baseado na Torá. E Jesus, ele, como você diz, ele é mais um profeta, e não o Filho de Deus. E sobre essa continuidade, Jesus ele veio, mas não para escrever mais leis no nosso coração, e agora ele não veio para nós praticarmos mais, como se diz, a lei da forma que era. Como ele disse, era conquistado antigamente o céu à força, entende? E ele veio agora falando, agora a lei é escrita na tábua dos vossos corações. E veio Paulo dando continuidade nas doutrinas de Cristo. Mas Paulo criou doutrinas de igreja, né, de instituição. E acaba que o islamismo é alguma continuidade de Cristo e Paulo? Essa é a minha pergunta. O que acontece, Whindersson, né? A primeira mensagem não foi a Torá, tiveram outros mensageiros anteriores ao profeta Moisés. Por exemplo, houve livros que foram enviados a Xif, Noé e assim por diante. Abraão recebeu uma mensagem. E cada mensagem era discernente a um povo. Por exemplo, a mensagem que recebia o povo não era para todos, era para aquele povo específico. Por exemplo, Moisés, quando recebeu a mensagem, não foi para todo mundo, foi para o povo dele especificamente, a tribo de Israel. Não é uma coisa Jesus. Ele recebeu o evangelho, não era para todo mundo, era especificamente para o povo dele. Entende o que eu estou falando? Por isso até Allah subhanahu wa ta'ala falou no Corão, likulli minhum ja'alna minha, eu me esqueci do versículo, só vou mencionar agora, mas de todos eles fizemos um caminho e uma lei, quer dizer, a lei era diferenciada, era uma lei restrita ao povo dele, de acordo com o povo dele. O Alcorão e o Islã é como sim, uma continuidade, é como se fosse uma continuidade, mas não para um determinado povo. Foi enviado para toda a humanidade, era diferente. Até o profeta que foi enviado não era mais da tribo de Israel, porque a maioria dos profetas que eram enviados era da tribo de Israel, entende? Por quê? Porque era um único povo, ou um dos únicos povos na época que acreditavam em um único Deus, e assim por diante. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, só que Abraão, isso depois de um tempo, porque Abraão não era da tribo de Israel, entende o que eu estou falando? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sim, é a continuidade, só que como eu disse para você, é para toda a humanidade, para toda a humanidade, seja ele árabe, não árabe, seja ele branco, negro, brasileiro, não brasileiro, para todo mundo. E a lei constituinte no Corão, que está no Corão também, para todo, como eu disse para vocês, o Islã é teocrático. Ele não existe um Estado laico dentro do Estado, entende? Não sei se ficou claro. Entendo sim. Eu só queria saber se Cristo assim foi algum tipo de base para a lei islâmica. Se ele foi o início ou se acabou ali e apareceu alguma outra. O que acontece? A distância entre o profeta Muhammad e o profeta Jesus é grande, de 500 anos. Só que entre eles não houve mensagem. Se ele baseou, não.
Porque a mensagem sempre quando eram enviada ou apagada uma mensagem, ou enviada uma mensagem nova, a mensagem anterior é apagada, já como era cancelada, entende? Então, com a vinda do Corão, como se a mensagem anterior que veio a ele não fosse, já não valesse, entendeu o que eu estou falando? Então, como Jesus serviu de base, serve de base, sim, como moral, exemplo moral, porque tem passagens dele dentro do Corão. Vem mencionando como práticas que ele fez, milagres que ele praticou, não só ele como a mãe dele. Existem versículos, não, tem um versículo no Corão com o nome da mãe dele, com o nome de Mariam. Mas por que isso? Como eu disse para vocês, os mensageiros são exemplos para todo muçulmano. Não só histórias, e no Corão são várias histórias que tem. Isso quer dizer o quê? São para que nós, como seres humanos, seguir, para o ser humano seguir como exemplo de conduta, e de moral e de ética. Não sei se ficou claro. Ok, obrigado. Nada. Vamos lá, temos aqui algumas questões. Geis, se você quiser fazer sua pergunta, tá à vontade. Eu vou, na verdade, mudar aqui a pergunta, né? Eu quero saber o seguinte, se o homem, né? Eu estou assistindo uma novela aqui, que é uma novela que ela se passa na Turquia, né? E tem costumes também completamente diferentes daqui do Brasil. E lá é meio que, assim, são considerados momentos importantes na vida de um homem, o momento que ele faz a circuncisão, o momento que ele se casa, e o momento que ele tem os filhos, né? O filho. E, assim, aí eu quero saber se, né, na religião, né, o homem ele é obrigado, a partir de um determinado tempo, a casar-se, ou o homem pode, por exemplo, decidir, né, decidir viver, por exemplo, isolado, decidir não... Jason? Sim. O que acontece? O casamento ele não é obrigatório. Na verdade, dependendo da pessoa e da situação da pessoa, ele pode se tornar obrigatório, pode se tornar detestável, pode se tornar voluntário, pode se tornar... Depende da pessoa. Exemplo. Eu posso interromper aqui? Por exemplo, claro, fica à vontade. Eu aqui, né, eu falei anteriormente aqui que eu sou homossexual. E assim, eu não me interesso, né, por pessoas, né, do sexo oposto, né? Não me interessa ir para mulher. Então, numa religião, nessa cultura, eu seria um homem que eu não poderia me casar com uma mulher porque eu não iria conseguir consumar esse casamento. Sim, esse perfeito, esse existe. O que acontece? A pessoa, é por isso eu digo para você, ela tem dentro da jurisprudência, ela tem níveis. Um exemplo, se for uma pessoa que ela tem muito desejo sexual, muito libido, a pessoa sabe como é. Tem pessoas que são assim. E ela tem condições financeiras de se manter a esposa dele, esse é obrigado a casar. Entendeu? Por quê? Para que não caia em tentação, não caia em adultério. Então, isso se torna obrigatório a casar. Por exemplo, se for uma pessoa, como você mencionou, no seu caso, uma pessoa que ela não tem desejo, por exemplo, não tem atração por mulheres, ele é obrigado a casar? Não, não é obrigado a casar. Se ele quiser casar, não casa. Não é obrigatório. Entende? Agora, se for uma pessoa que ela tem condições de casar e ela tem desejos, gosta de mulheres, por exemplo, do sexo oposto, não sei o quê, só que agora ele não quer casar. A pessoa, nesse momento, ela não quer casar. É obrigatório? Não, não é obrigatório casar. Assim que ela entendeu? Então, ela varia de acordo com a pessoa e com a condição da pessoa. Entendeu? Maravilha, entendi. E relações, por exemplo, relações sexuais fora, por exemplo, do casamento, né? As pessoas não são casadas, mas elas, por exemplo, elas namoram ou em determinado momento elas se conheceram, né? E foram para uma intimidade mais profunda. Como é que a religião vê isso? O que acontece? No Islã, a pessoa só pode ter relação sexual a partir do casamento. Por quê? Porque como se fosse um pacto que a pessoa faz entre ela e Allah subhanahu wa ta'ala. Então, fora disso, é considerado adultério. Adultério no Islã, o que muitos consideram adultério quando a pessoa só trai a esposa, né? Trai o marido, trai a esposa.
Então o cara fala, não, eu cometi um adultério porque traiu. Não, adultério no Islã é quando a pessoa ela tem uma relação por não ser casada e também por ser casada. Por isso eu disse, eu falei da pena. Então a pessoa que ela tem uma relação e não é casada, ela acabou de cometer um adultério, entende? O que acontece com ela? Mas muitos podem pensar, o cara vai morrer, como eu falei, tem a pena, não sei o quê, o cara é apedrejado, mas a coisa não é assim tão fácil, né? Porque também não é uma coisa tão simples assim. Porque para a pena ser concretizada, o que acontece? Tem que ter 4 testemunhas em si, 4 homens, porque uma mulher não podem, que fica uma coisa até feia. Digo, como vai trazer uma mulher para dizer que ela viu? Não pode, isso vai ficar feio. Então tem que ser 4 homens, testemunhar o ato em si, ou seja, o ato sexual ocorrendo de fato. Não só o cara viu os dois se agarrando, se beijando, não, tem que ver o ato em si. Ou seja, o indivíduo introduzindo o seu órgão assim como. E o que acontece também? E os 4, nenhum dos 4 pode ver o ato por mel prazer, ou seja, o indivíduo está vendo aquilo, está desfrutando do que ele está vendo. Porque se o juiz descobre isso, a pena recai sobre ele. Essa é uma forma da pena, dessa pena que eu falei, ser concretizada. A outra forma é a pessoa, ela reconhecer que ela cometeu um ato. Ela chega ao juiz e fala, ó, juiz, o fulano, Beltrano, ou policial, ou seja, quem for, uma autoridade, eu cometi tal ato. Então, se chega ao ouvido do juiz, a pena vai ser concretizada. Entende? Por isso é difícil. As pessoas assumirem que cometeram o ato? Olha, aconteceu. Isso aconteceu. Na verdade, aquele que eu falei, a pessoa viu o ato, nunca aconteceu, na verdade. Isso é quase não. No tempo do profeta nunca aconteceu. Mas a pessoa reconhecer que fez, aconteceu. Aconteceu. Mas o que a lei islâmica ela recomenda que a pessoa não se entregue. O que acontece? Que a pessoa, quando cometa um pecado, que ela encubra o pecado. Não é hipocrisia, não. É porque o ser humano erra e falha, todo mundo erra, todo mundo comete pecado. O indivíduo ele cometeu um ato com uma moça, tal, então ele deve voltar a ele mesmo, reconhecer o erro dele, tentar não voltar àquele erro e pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, pedir perdão a Deus. E não espalhar. Não espalhar. Muitos lugares, isso até fica como propaganda. Muita gente fala, eu já vi gente falando que tem gente que antes de determinada religião, tem pessoa que era o terror na Terra. E quando segue determinada religião, começa a falar que fez, não fez e aconteceu, isso no Islã não existe, não se pode. A pessoa que ela fez ou deixou de fazer, isso fica entre ela e Deus. Isso é uma coisa dela, entende? Uma coisa particular. Entende? Isso também porque o ser humano é falho. E tem coisa que você conta para uma pessoa, até a pessoa que praticou pode ter boa intenção de querer desabafar, mas a pessoa que está escutando, às vezes, pode ser uma pessoa que está com uma intenção ruim, entende? Espalhar, querer depois até fazer chantagem com a pessoa, ou no momento de fúria mesmo, a pessoa fala, você não vale nada, você se porta de santo, mas você fez tal. Então, no Islã não existe isso. Só guarda o segredo dela. Se ela cometeu uma infração, ela volta lá subhanahu wa ta'ala e pede perdão. E não tenta repetir e deve detestar aquela ação. Não sei se ficou claro, mas... Claríssimo, claríssimo. O Arthur tem uma questão, Sheikh, e também tem a questão aqui... A Patrícia fez uma questão também há algum tempo, né? Sobre a questão depois a pessoa no inferno consegue ir para o paraíso. Ela não entendeu essa questão que o senhor colocou, que você colocou, que é assim, depois que ela está no inferno, pode ser que ela vá para o paraíso também? Tipo, tem como ela... Sim, algumas pessoas não vão ir para o paraíso. Por exemplo, a pessoa cometeu muitas infrações, mas Allah subhanahu wa ta'ala perdoa, depois ela passa por um lugar, que é como se fosse um rio, que purifica a pessoa e ela vai para o paraíso. Mas a partir que ela entra no paraíso, ela não retorna ao inferno, entende? Não tem como fazer o caminho contrário, então. Não tem como fazer. Tá bom. Agora eu me lembrei da pergunta do Geilson, que
Geilson, né? Jason. Jason. Isso, Jason, desculpa, Jason. Jason, que era sobre era maniqueísmo, não era que ele perguntou? Que ele falou sobre no Islã, do mal e do bem, se existia como do Satanás e Isso, perfeito, perfeito. Foi essa pergunta que eu fiz. Se esse diabo que nasce lá na Gênese, né, da judaico-cristã, né, se ele perpassa também pela religião de vocês, e se Alá, né, ele tem um opositor. Tem uma questão também, desculpa, não podemos esquecer que Arthur está com a mão levantada já há algum tempo. Edna também levantou a mão e abaixou já. Não sei se ela ainda quer fazer a pergunta. E tem mais uma pergunta aqui da Josiele, que é uma pergunta bem simples. Eu vou fazer ela primeiro, porque eu acho que ela é bem direta, assim. Um homem muçulmano pode casar com uma mulher não muçulmana? Olha, o homem muçulmano pode casar com, a gente chama de Ahlul Kitab, quer dizer, o povo do livro, ou adeptos do livro, que são cristãs e judias, porque receberam uma mensagem também celestial. Agora, se for hindu, budista, não se pode. Tá certo. Não se pode. E o contrário também pode. Uma mulher muçulmana casar com um homem não muçulmano. Não, a mulher não. A mulher muçulmana só pode casar com muçulmano. Tá bom. Beleza, então. Agora, por favor, pode responder a questão do Jason, aí depois tem a questão do Arthur. E a Edna, se ela quiser fazer ainda a questão, por favor, Edna, fique à vontade, tá bom? Vamos lá, porque nós já estamos aqui com a hora avançada, já são 8h23, tá? Então vamos responder a questão do Jason, Arthur e Edna, daí nós terminamos. Beleza. Não, com vontade. Ótimo. À vontade, Victor. Posso falar? Edna, vamos esperar só um pouquinho. O Sheik vai responder a pergunta do Jason, e aí depois tem a pergunta do Arthur e a sua pergunta por último, pode ser? Ok. Então tá bom, vamos lá. Por favor, Sheik, à vontade. Jason, o que acontece? Aqui no Islã, não tem essa visão de... Aqui no cristianismo, como você mesmo mencionou, essa visão como é que é? Maniqueísta, né? Isso, do bem e do mal. No Islã, sim, existe o bem e o mal. Só que essa pergunta que você fez é uma pergunta muito boa e complicada de responder, que muitos até confundem. O que acontece? No Islã, o bem e o mal foram criados por Deus. Allah subhanahu wa ta'ala criou. Entende? E o Satanás não é uma força oposta que se iguale à força de Deus. Não existe isso. Entende? Era um servo que adorava Allah subhanahu wa ta'ala e ele reconhece o erro dele. Entende? Não existe nada que se compare a Deus. Porque no momento, no Islã, é o seguinte, a gente pensa o seguinte, se eu digo que se Deus, ou Satanás, se Deus não criou o mal, um exemplo, se Deus não criou o mal, então existe outra divindade, que tem um poder de criação além de Deus. Então, eu acabo de entrar aqui num politeísmo, saio do monoteísmo. Entende o que eu estou dizendo? Porque eu digo que existe uma criatura possível de criar ou ter um poder igual a ele, sendo ele bom ou não. Então, essa visão maniqueísta não existe dentro do Islã. Não sei se ficou claro, gente. Ficou claro, sim, e é exatamente como eu acredito, né? Eu acredito, como o senhor colocou aí no início, né, que Deus, ele antes mesmo de criar tudo, ele já sabia de tudo, né? Então, assim, não existe para mim, né, a teoria de Deus criar um ser para não saber o que aquele ser vai se tornar, né? Então, eu acredito que, por exemplo, que exista, né, essa entre aspas, né, essa figura, assim, do diabo aí, mas eu acredito que essa figura, assim como Deus criou tudo e tudo tem um porquê no mundo, existe o porquê de se ter um ser aproximado do que se narra como sendo o diabo. Perfeito. Essa é a visão muçulmana, perfeito.
Agora, Arthur, né? Arthur, Boa noite. boa Victor, noite. a minha questão é em relação à laicidade do Estado e a questão da jurisprudência do Islã. Em 2005, o Brasil deixou de considerar crime o adultério. Em um caso onde um muçulmano praticou o adultério e confessa ter adulterado, ele ainda irá sofrer pena? O que acontece, Arthur? O Islã, como eu disse, ele não existe um Estado laico dentro do Islã, ele é teocrático. Toda a lei ela é baseada no Alcorão e na Sunna. Só que, o que acontece? Eles colocam isso para denegrir o Islã. Infelizmente, não é, vou ser sincero com vocês, porque depois do que houve na Europa, que a igreja tomou e não sei o que na Idade Média, o Saulo sabe melhor que ele é professor de história, eu estou falando, me corrija, por favor. Então, todos eles comparam isso como se fosse algo ruim. Se um Estado é teocrático, como aconteceu na Idade Média, então toda teocracia ela é perigosa e ela é primitiva. Entende? Sendo que não é assim. A coisa não é assim. A coisa não é assim. No Islã, teve um período forte em que, depois, o que aconteceu? Houve problemas também, principalmente problemas, como eu disse para vocês, do imperialismo. Em que a teocracia islâmica se deu muito bem. As leis islâmicas fluíam. O exemplo é o pagamento do zakat. Existia um califa chamado, alguns até nomearam ele do quinto califa, que chamava era Omar bin Abdulaziz, ou Ibn Abdulaziz, que não existia pobre na rua. Isso é um fato histórico, isso é verdade, isso é veraz, escrito em livros muçulmanos e tudo. Isso não sei se Ibn Khaldun falou isso no livro chamado Al-Muqaddimah, não sei se mencionou isso, mas isso é conhecido entre os muçulmanos. Então, não quer dizer, sempre quando fala teocracia, o pessoal sempre, o muçulmano, quer dizer, se eles logo igualam a teocracia com a Idade Média é ruim, então a teocracia é ruim. Não, a coisa não é bem assim. Lembrando que também o Islã, com seu conhecimento e tudo, teve na Europa, apesar do seu... Isso era uma coisa que eu ia falar e esperava que alguém perguntasse sobre isso. O Islã teve na Europa num período muito grande, de 711 até 1492, e foi um período que a Europa mais fluiu, quer dizer, que a ciência mais aflorou, por exemplo, na geografia, na química, na matemática, por exemplo, a própria álgebra vem do nome, é um nome árabe. Em português aqui a gente não fala, mas minha esposa, que é colombiana, até tem um livro do indivíduo. Eu fui saber isso porque ela me mostrou, eu nem sabia disso. Então é uma coisa que a gente desconhece, entende? Quando o indivíduo comete um pecado, como eu disse, sendo ele adultério ou outro, se chega no ouvido do juiz, por isso eu disse que é preferível, é recomendado que não chegue, o indivíduo não reconheça o pecado, ou não fale com o juiz, reconhecer o pecado sim, mas não informe ao juiz, não informe o que ele fez ao juiz, porque se chegar ao ouvido do juiz, o juiz, ele obrigatoriamente, ele tem que colocar, ou tem que praticar, ou tem que julgar o indivíduo de acordo com a infração que ele cometeu, entende? Por isso, como eu disse, é recomendado no Islã que o indivíduo não informe ao juiz. Que ele guarde aquilo com ele, fique com ele, que ele peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Não sei se ficou claro, Arthur. Sim. Se tiver mais alguma coisa... Edna tem uma pergunta? Pode fazer, Edna. Edna, tá baixinho. Conseguiria falar um pouquinho mais alto, colocar o microfone perto da boca? Em primeiro lugar, quero parabenizar pela aula. Está sendo muito gratificante, porque eu tenho muito interesse nessa religião. Por eu estar sempre assistindo séries, né? Principalmente da Turquia. E eu queria saber por que o islâmico
são muito, principalmente com aquele terceiro olho que tem em chaveiro, em várias casas, tudo isso. Porque se eles acreditam mesmo no Alcorão, por que o misticismo? Edna perguntou sobre o misticismo do terceiro olho, desse olho que tudo vê e tal. E se é monoteísta, tá, só acredita em Deus, o porquê desse misticismo, e se existe esse misticismo no Islã, segundo o que ela vê nas séries e tal. Muito boa pergunta, Edna. Boa observação, boa pergunta. Até alguns muçulmanos ignoram isso. Gostei da pergunta mesmo. O que acontece, Edna? Aqui entrou dentro do Islã misticismo, entrou não quer dizer que é correto, mas entrou o misticismo no Corão e criaram seitas. Entre as seitas que criaram, uma se chama Sufi. E eles, não todos os sufis, mas uma parte deles tem muito misticismo neles, e criaram, como eles chamam de caminhos, ela chama turco. E usam, e se eu não me engano, esse olho nem foram criados por eles, se eu não me engano, isso foi criado no tempo do Império, no tempo do Império Fatimia, né? Que a gente nem chama de Fatimia, chama de Ubaidiyya, que eles colocavam esse olho e falavam que era o olho de Fátima que livra se eu não me engano, porque eu nunca, na verdade, pesquisei sobre isso, que esse olho se baseia que o olho isso livra como se chama? Da inveja e do olho grande, não sei o quê. Como você disse, isso não existe no Islã. Não existe isso, absolutamente não existe no Islã. Isso são pessoas ignorantes que usam crenças que não são islâmicas e misturaram com crendices populares, até do povo, até de outros, como eu falei para você, de outros. Os Fatimí era Shia, a gente chama de Shia, e que de outras seitas, e acabaram criando isso, criando esses amuletos e criando coisas que não se pode ter no Islã, isso é totalmente proibido. Tanto que uma pessoa que faz isso, e ela sabe disso, ela pode até sair do Islã, porque associar algo a Allah subhanahu wa ta'ala, comparar algo a Allah subhanahu wa ta'ala, e ela está comparando. Isso tira a pessoa do Islã, não faz parte do monoteísmo, como você mesmo brilhantemente lembrou. Não sei se ficou claro. Ok, ficou sim. Obrigado. Muito claro mesmo, Vitor. Uma última questão, tem uma questão aqui do Flávio, tá? Espera só um minutinho, deixa eu fechar a porta aqui. Minha filha tá dormindo. Rapidinho, gente, peraí. Bom, tem a última questão, pode ser, Sheik? A última? Claro, fica à vontade. Então vamos lá. Aqui o Flávio faz uma pergunta da relação entre o Islã e a Cabala. É Kaaba, né? Eu acho que eu quis dizer, porque a Cabala é da tradição judaica, né? Judaica, né? Isso. Acaba como eu falei para você, ela é um marco. Na verdade, tem uma pedra grande preta que dentro na esquina da pedra é colocada uma pedrinha. Ali é como se fosse um marco. Aquilo é um marco para onde todo muçulmano reze. Todo muçulmano siga como orientação para a oração. Entende? Né? Como se organizar a oração. Fica um ponto único de referência ao muçulmano na oração. E também foi a primeira casa de adoração colocada pelo Allah subhanahu wa ta'ala e assim por diante. Então, por isso tem essa relevância dentro do Islã. Entende? Não sei se ficou claro. O Flávio disse que sim, ficou claro. Tanto, desculpa, Saulo, só para acrescentar um pouco, porque acaba, e a peregrinação, você vê que elas são tão importantes que elas não eram só praticadas, não foram praticadas durante o Islã, mas antes do Islã também, porque como esses árabes da Península Árabe eram descendentes de Abraão, o pai de Ismail,
Ismael deixou resquícios da religião do profeta Abraão. Então, eles faziam a peregrinação. Só que o que aconteceu? Eles fizeram eles misturaram, né, o sincretismo com as religiões do local que depois foram aparecendo. Então, saíram da vertente original, que era o monoteísmo abraâmico, que tinham deixado para eles, e criaram outras religiões. Tanto que antes do Islã, eles chamavam de era pré-islâmica, que era da ignorância. Eles cultuavam a imagem e colocavam dentro da Kaaba. E faziam peregrinação, mas faziam peregrinação todos nus, em volta da Kaaba, coisas assim, entende? Então, depois do Islã, que foram tombadas essas divindades, essa peregrinação, obviamente, foi proibida, tá? E foi colocado tudo de acordo com o Islã. Mas a peregrinação em si, os árabes já tinham do tempo do profeta Abraão, quer dizer, eles já, dos profetas Ismael, pegaram esse tempo, já tinham esse do tempo do profeta Ismael, a importância da Kaaba, que eu quero dizer. Tanto que a tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era conhecida entre os árabes, era a maior tribo dos árabes, por causa disso também, porque ficava dentro da Kaaba e porque eles tinham uma importância, uma função grandiosíssima no período da peregrinação. Você vê. Não sei se ficou claro também. Muito claro, muito claro. Sheik, olha, nós já estamos aqui com o horário avançado. Eu quero, em nome do nosso laboratório, agradecer imensamente você, Senhor, Vossa Excelência, por ter dispensado esse tempo mesmo para conversar conosco, sabendo das suas obrigações, porque ser sheik é ser sheik 24 horas, né? É um trabalho para a vida, é uma vocação, né? Então é isso. Agradecemos demais mesmo e estou com saudades. Espero vê-lo dentro em breve. Vocês vão... Quando você quiser vir aqui, você é sempre bem-vindo. Eu sempre falei para você. Você é sempre bem-vindo. Eu estava até pensando em você, foi acho que um mês atrás, sem mentira nenhuma. Olha só que legal. Olha, deu certo. Você foi a primeira visita que veio, que eu não me esqueço. A primeira visita que eu recebi foi você. E sempre quando você vem com visita, são as melhores visitas, sem mentira nenhuma. Nós fomos lá no Minarete, lembra, Sheik? Foi muito gostoso. E eu gosto de falar, principalmente quando é turma assim universitária, o pessoal já tem experiência, pergunta bastante, muita curiosidade, porque eu aprendo também com vocês, entende? Eu aprendo, quer dizer, é um ensinamento recíproco, então é uma coisa bem bacana, bem bacana. Eu agradeço a vocês também a oportunidade aqui, e a Mesquita, e eu pessoalmente, aquele que tiverem dúvida, quiserem perguntar mais alguma coisa, ou por exemplo, quiserem um livro, alguma coisa assim, pode pedir para o meu amigo Saulo e ele passa o contato e sem nenhum problema, é só marcar um dia, vem aqui, eu dou, tá? Peço desculpa por qualquer coisa e as portas estão sempre abertas aqui. Muito obrigado, sinta-se abraçado, muito obrigado. Muito obrigado, meus colegas aqui do laboratório, vocês são maravilhosos. Olha, vocês que me fazem estar aqui e persistir. Peço desculpa pelas minhas imperfeições, mas muitíssimo obrigado pela presença de todos. Nós vamos agora ter outros encontros com outras lideranças. Jason, depois a gente precisa conversar. E também vou abrir lá também no nosso WhatsApp para todas as que estiveram participando hoje possam também enviar perguntas, sugestões lá no nosso WhatsApp para a gente conversar. A minha ideia é colocar no nosso WhatsApp apenas as pessoas que participam para poder conversar no grupo. As pessoas que não participam, aí à medida que forem vindo participar conosco, daí podem também, para não levantar essas questões que acabam atrapalhando a ideia central que é o espaço das religiões, tá bom? Gente, muito obrigado. Sheik Vitor, muitíssimo obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Um beijo a todos, Deus abençoe. Oi, pode falar, Jason, desculpa. Vamos fazer um printzinho, né? Nossa foto, até para a gente fazer esse registro do bem lembrado. momento. E, assim, parabenizar, né, o
o Sheik e a todos os colegas também aí pela participação, né? O caminho é esse, né? São essas discussões, são esses questionamentos que nos tornam o nosso conhecimento, né, cada vez mais ascensivo, produtivo, sempre mantendo a linha aqui, né, de respeito, entendendo que a cultura do outro, né, e a gente está para poder aprender de fato isso. Então, hoje a primeira, né, na metodologia nova que a gente está utilizando, mas eu acredito que as pessoas, inclusive, podem depois dar o parecer aí, sinalizar se gostaram, se não gostaram. E aí, assim, daqui a um ano, eu estou imaginando quanto conhecimento que a gente não vai produzir por aqui, né? O quanto disruptivos não vamos nos tornar. E foi, sem dúvida nenhuma, um encontro tão marcante que, assim, eu vi que desde a hora que a gente começou, a gente está com 11 pessoas e todo mundo chegou e ninguém saiu, todo mundo ficou. Verdade. Verdade. Podemos fazer a foto? Obrigado, Jason, pelas palavras também. Vamos fazer a foto. Arthur, você tem câmera? Como é que é? Não sei se o Arthur tem câmera. Só um minutinho. Aham. Eu também ficaria por mais tempo aqui, Patrícia, é verdade. Pena que eu tenho que dar aula agora. 8h55 eu tenho que estar lá na faculdade. Mas é pertinho, gente. Eu moro bem pertinho da faculdade. Então é bem tranquilo. Vamos lá. Só estamos esperando você, Arthur. Aí. Vamos lá, então. Diga um X. Isso. Ótimo, ótimo. Vou colocar lá na foto no nosso grupo. Gente, muito obrigado. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite para vocês, hein? Tchau. Boa noite. Obrigado, Vitor. Obrigado sempre. Nada, tá. Um abraço.